Meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do especial do Batman aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da análise sobre o Cavaleiro das Trevas, que é o segundo filme dessa trilogia. Na minha opinião, o melhor tanto da trilogia como do gênero de super-heróis. E a gente vai falar aqui sobre os pontos mais importantes desse filme. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês uma notícia super especial, que é a seguinte: as vagas pro Além do Frame, o meu curso de cinema, estão abertas. Então se você curte muito análise de filmes, análise de cenas, gosta de saber como o cinema funciona, a linguagem cinematográfica, onde você vai conseguir analisar cenas, enfim, se você é uma pessoa apaixonada pela sétima arte, tem o desejo de estudar, tá começando, não sabe exatamente por onde, essa é uma oportunidade pra gente se encontrar nessa sua jornada de estudos e você vai aprender a mesma metodologia que eu uso para fazer todos os vídeos aqui do canal. As vagas estão abertas, o link tá aqui na descrição e eu espero vocês por lá. Agora, bora pro vídeo. Nós vamos falar agora sobre a segunda parte do filme, que é basicamente uma parte completamente dominada pelo personagem do Coringa, onde o personagem tanto do Batman, como do Gordon, como do Harvey Dent não tem poder nenhum sobre as atitudes do Coringa, e isso faz com que todos esses personagens encontrem os maiores obstáculos que eles vão ter em toda a trilogia. Ainda que o terceiro filme tente ter um escopo maior, o desafio que o Coringa apresenta é de fato o maior para todos esses personagens. E o grande a grande mensagem que vai sendo construída nessa segunda parte do filme, que é muito interessante porque trabalha não só com a primeira parte, mas também com o filme Batman Begins, é até onde um herói precisa ir para que ele não vire um vilão. Essa questão levantada pelo filme está claramente abordando, né, o Batman e todas as questões do Bruce Wayne, como eles resolvem as questões, né? Ele está problematizando essa solução do Batman. Então, os três heróis do filme, né, Batman, Harvey Dent e Gordon, eles precisam começar a quebrar alguns dos seus próprios princípios. Então, nós temos primeiro o Harvey Dent, onde nós temos a primeira mostra ali do que ele pode acabar virando, quando ele sequestra um dos terroristas que fizeram um atentado contra o prefeito e acabaram, é claro, matando o Gordon. Ele leva um daqueles terroristas para um beco e começa a ameaçar aquele cara com uma arma para conseguir as respostas. Ainda que a gente descubra depois que ele tinha tudo sob controle, porque ele estava com uma moeda falsa em mãos, nós temos ali o Harvey Dent precisando ir além do que o seu heroísmo o propunha, principalmente na primeira parte do filme. E o Gordon, qual é a grande questão, né, levantada para esse personagem? Ele mente para sua família para conseguir capturar o Coringa. Então ele finge de fato que morreu, ele mente para sua esposa, né? Ele precisa ultrapassar uma coisa que claramente, né, não faz parte das características do personagem. E o Batman em si, ele faz um dos maiores esquemas de espionagem possível para conseguir encontrar aquele homem, né? O Batman, ele ultrapassa todos esses limites, né? E cada um faz isso em um momento do filme. Isso tudo porque o personagem do Coringa é desenvolvido como o maior obstáculo possível para esses caras. E isso é representado de uma forma brilhante na cena do interrogatório, que eu tenho uma análise dessa cena aqui no canal, uma análise bem legal, pegando toda a mise-en-scène do Nolan, como ele construiu ela, como ele evolui essa cena, que não é uma cena qualquer, é a cena que representa a relação entre esses dois personagens, é a cena que demonstra a complexidade entre esses dois. Isso porque nós temos essas duas forças opostas que parecem estar o tempo todo, né, entrando em colisão, e nós temos o Coringa deixando bem claro que ele não pode ser atingido e pior, ele está sempre um passo à frente daquelas pessoas, né? Existiu todo aquele trabalho para capturar o Coringa e no fim das contas o Harvey Dent não voltou para casa. Tudo muda quando nós descobrimos, é claro, que o Coringa também raptou a Rachel, e aí nós temos no filme essa questão da escolha, né? Você precisa escolher quem você vai salvar. O Coringa, ele gosta, né, dessa dualidade das escolhas, é onde está o caos, é onde os personagens precisam tomar uma decisão que vai alterar completamente a realidade. Então é um personagem que está o tempo todo jogando com os outros à sua volta. Nós temos aqui o que eu considero ser um dos movimentos mais corajosos e que mais funcionou dentro de toda a trilogia do Nolan, que é justamente, falando agora de spoiler, se você ainda não assistiu o filme, vá assistir, não sei como você não assistiu ainda, e tá assistindo uma análise sobre, mas que é a morte da Rachel. A morte da Rachel, ela funciona em vários sentidos narrativos dentro desse filme em específico. Existe, é claro,
obviamente, o impacto nos personagens. Mas antes de falar desse impacto, que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco, é legal pensar como o Nolan gosta de trabalhar o tempo dentro dos filmes, e aqui ele trabalha com uma espécie de construção oposta ao que um diretor muito legal, Alfred Hitchcock, propunha. O Alfred Hitchcock, para quem não conhece, foi considerado como o mestre do suspense. Era um cara que tinha uma habilidade fenomenal. Tem aqui alguns vídeos sobre Psicose, sobre alguns dos filmes do Alfred Hitchcock, e ele tinha uma teoria que era a teoria da bomba. A teoria era a seguinte: você tem sempre duas opções em relação ao público quando você quer surpreendê-lo, quando você quer criar uma emoção dentro dele. Você pode criar o suspense ou a surpresa. O suspense é quando nós, o público, sabemos que existe uma bomba ali e os personagens não sabem. Esse suspense acontece porque os personagens não sabendo, nós criamos uma antecipação do que vai acontecer e ficamos ali sofrendo, até que nós temos uma solução. O Hitchcock dizia que o ideal era não explodir a bomba, porque senão você estaria atraindo o público. Com a Rachel, nós temos a surpresa, que é a explosão. Ninguém imaginaria que a Rachel morreria dentro de um filme desse escopo, né? Dentro do Cavaleiro das Trevas, pelo que ela representa do ponto de vista da jornada do herói. Ela é de fato ali, né, esse objetivo do Bruce Wayne. Ele quer mudar de vida e ela é o seu grande objetivo. O objetivo dele é construir uma vida com ela. Esse é o mesmo objetivo do Harvey Dent. Essa surpresa, ela é ideal para que o público tenha a mesma experiência, né? Claro, devido às proporções, mas para que a gente possa ser colocado na pele tanto do Bruce Wayne como do Harvey Dent. Porque nós perdemos aquele elemento, aquele objetivo junto dos personagens. E agora, para onde vão esses personagens? Lembrando, é claro, que muitos fãs sabem que o Harvey Dent vira o Duas Caras e que essa seria a sua história de origem. A construção ser conectada com o Batman dessa forma é mais uma vez o que torna o roteiro desse filme brilhante. Porque nós temos dois personagens que tinham o mesmo objetivo, Bruce Wayne e Harvey Dent, e que reagem de formas opostas ao obstáculo que é criado. Eles reagem de formas opostas a esse trauma que é estabelecido entre eles. O Harvey Dent, ele acredita que perdeu tudo, que foi o único que perdeu tudo, fica com metade do corpo queimado e a partir daí ele perde a batalha e ele decide abraçar a vingança, coisa que o próprio Bruce Wayne pensou em fazer em Batman Begins. Mas o Bruce Wayne nesse filme já superou essa questão. Ele poderia ter virado um Harvey Dent em Batman Begins, mas acabou não virando. Então ele tem uma empatia muito forte pelo Harvey Dent. E é claro que é muito interessante como o Coringa manipula o Harvey Dent para ir atrás. E ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque ele apresenta sua filosofia para o Harvey Dent, que é uma pessoa que acabou de perder o maior amor da sua vida justamente por seguir um tipo de filosofia. Ele é então um personagem que perdeu seu objetivo e agora ele precisa encontrar outro. E isso acontece a partir do momento que ele abraça a filosofia do Coringa. E já o Bruce Wayne, como ele lida com isso tudo? Ele também perdeu o seu grande objetivo. O Alfred poderia mostrar a ele que ele nunca alcançaria esse objetivo, mas acha melhor esconder aquela carta. E o Bruce Wayne, ele não tem tempo suficiente para pensar, mas ele também quebra a sua regra. Ele não vira o que o Harvey Dent vira, mas ele quebra uma lei fundamental, que é a lei da privacidade em toda Gotham City, né? Esse é um dos pontos mais fortes, mas não seria o suficiente para a mensagem que o Christopher Nolan estava querendo trazer para esse filme. E isso está muito relacionado à questão moral, esse embate moral que é criado entre Batman e Coringa. Nós temos o Coringa que acredita que o mal está em todos nós e nós temos o Batman que acredita que o bem está em todos nós. E isso é expressado de uma forma bastante visual, a metáfora é bem clara, quando nós temos duas balsas, uma cheia de civis, outra cheia de prisioneiros, ambas as balsas cheias de bomba, cada um com o controle para explodir o outro. E qual ponto o Coringa quer expressar com isso tudo? Que as pessoas vão se explodir, que as pessoas são caóticas assim como ele. Já o Batman acredita que o bem está em todos. Era isso que ele acreditava desde o começo do filme, quando ele apoiava, por exemplo, o Harvey Dent. Era isso que ele queria transmitir como símbolo, né? Que o bem pode ganhar do mal, claramente ali, numa questão moral construída pelo filme, com uma mensagem muito clara. O Batman vence do Coringa a partir do momento em que as pessoas não se explodem. Ele vence essa questão, mas o filme tem uma outra coisa que eu considero muito potente, que é o filme está o tempo todo questionando as questões morais do seu protagonista. O Batman, ele não atinge em momento algum um lugar ideal em que ele não é mais confrontado. Pelo contrário, ele precisa o tempo
todo tomar decisões contraditórias e ele precisa quebrar determinadas regras que ele tinha estabelecido para si, para que ele possa alcançar um bem maior, coisa que, é claro, só um herói de verdade poderia fazer. E aí nós chegamos na parte final desse filme, que é brilhante, que é justamente o embate entre Harvey Dent, Gordon e Batman, que são 3 representações diferentes do bem. Eles agem da forma que podem, eles têm as suas ferramentas, são diferentes, mas eles têm que lidar com os obstáculos também de formas diferentes. A partir do momento em que o Batman consegue salvar ali a família do Gordon e o Harvey Dent morre, eles precisam tomar uma decisão. E essa decisão, ela está pautada em uma mentira. Então, até que ponto um herói sobrevive até que ele vire o vilão? Essa é a grande questão do Christopher Nolan, e o que eu acho mais especial nesse filme é que ele não te propõe necessariamente todas as respostas, ele te propõe as questões. São questões levantadas, questões muito próximas até hoje, quando você pensa na nossa sociedade. Nós temos toda a polarização, nós temos todas as divisões, as diferentes opiniões, as pessoas se atacando cada vez mais. E aí quando você vê um personagem como o Batman tendo que lidar com as coisas de formas tão diferentes, tendo que quebrar várias regras, tendo que agir de forma caótica para alcançar o Coringa, nós temos um diretor que usa um filme desse escopo para discutir questões humanas. E é assim que todo personagem especial é construído. Um bom personagem, ele tem contradições. Ele não segue apenas as suas regras, ele precisa quebrá-las de vez em quando. Ele toma atitudes diferentes quando os seus objetivos são destruídos, como ele reage a eles. Tudo isso faz com que o personagem seja especial. E aqui, na minha opinião, nós tínhamos a conclusão ideal, tanto para o personagem do Bruce Wayne, como para o personagem do Batman, porque eles finalmente viravam um só, viravam um Cavaleiro das Trevas. E na minha visão, o Nolan tinha alcançado o que ele queria falar com esse personagem, as questões que ele queria expressar. Tem várias mensagens especiais por trás desses 2 primeiros filmes, mas é claro, esse filme foi um sucesso e seria inevitável a construção de um 3º filme, e aí nós vamos falar desse filme no próximo episódio aqui. Vocês já podem ter percebido aqui que vai ser um episódio com menos elogios do que eu fiz até aqui pro Batman Begins e Cavaleiro das Trevas. Tenho várias questões com Batman Ressurge e nós vamos falar sobre ele no próximo episódio. Se você não está inscrito ou inscrita aqui no canal, não deixe de se inscrever e apertar a notificação para vocês não perderem o episódio final desse especial aqui e todos os outros vídeos que eu venho postando semanalmente para vocês. Tá bom, pessoal? A gente se encontra no episódio final antes da estreia do novo Batman.